Boa tarde, pessoal. Então, a aula de hoje eu preparei uma revisãozinha bem rápida para a prova que vocês vão ter semana que vem, a avaliação do professor. Se eu não me engano, vai ser na segunda-feira a minha. Então, pessoal, para não enrolar muito, já vou começar. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim depois pelo Clesep, beleza? Então, o conteúdo da prova vai ser o caderno 2 inteiro, tá? Todos os módulos do caderno 2. Incluindo o que eu falei de ametropias, de miopia e hipermetropia, e o que eu falei de fibra ótica, tá? Então é o caderno 2 inteiro. Começando então aqui lá na primeira aula, a gente conversou um pouquinho sobre meios ópticos, né? Vocês têm que saber então o que é meio transparente, meio translúcido, meio opaco. A gente falou de raios de luz, feixe de luz divergente, convergente, tem que saber tudo isso. Ainda, se eu não me engano, no primeiro módulo a gente conversou dos princípios da óptica geométrica, né? Quais eram? Eram 3 princípios, mas a gente falou basicamente de 2 só, né? A gente deu um enfoque maior para 2, que é o princípio da propagação retilínea da luz e o princípio da independência dos raios de luz. Vocês têm que saber certinho o que é cada um. Propagação retilínea da luz. Os raios sempre se propagam em linha reta. Independência dos raios de luz. Um não interfere no outro quando eles se cruzam. Um exemplo, um conceito bem interessante dessa independência dos raios de luz e da propagação das diferentes cores é quando a gente trata de alguma imagem numa sala escura. Vamos supor, a gente resolveu um exercício parecido com esse. Vamos supor que a gente tenha numa sala escura a bandeira do Brasil. Se eu iluminar essa bandeira com uma luz que seja só amarela, o que vai acontecer com essa bandeira? Está num quarto completamente escuro, só existe luz amarela. O que a gente vai ver nessa bandeira? A única coisa que a gente vai ver é esse losango amarelo e a parte branca, essa faixa branca aqui, a gente vai ver ela de forma amarela. Todas as outras e as estrelas que são brancas. Todas as outras cores, o azul e o verde, vão estar como? Como é que vão estar? Vão estar pretos. Por quê? Porque o verde só reflete a frequência de luz do verde e o azul só reflete a frequência de luz do azul. Como na luz amarela não tem essas frequências, fica preto. O amarelo vai refletir o amarelo e o branco ele reflete todas as cores. No caso ele vai ficar amarelo porque ele vai estar refletindo apenas o amarelo, que é a única cor disponível. Beleza? Isso é o que vocês têm que ter em mente. A gente também conversou sobre os tipos de eclipse, caiu até no simulado de vocês. Não pode esquecer, eclipse solar é a lua que está entre o sol e a terra. No eclipse, esqueci de mudar, aqui é eclipse lunar, é a terra que está entre o sol e a lua, beleza? A gente não pode esquecer a diferença de sombra e de penumbra, tá? Sombra é a ausência total de luz, no caso do eclipse aqui, ó, essa região aqui que não passa nada de luz. E penumbra é uma região parcial entre a luz e a sombra, né? Recebe um pouco de luz, mas parte da luz está bloqueada também. Pessoa que está aqui, ó, nessa região do planeta, na sombra completa, tá vendo eclipse total. Quem está na penumbra, tá vendo um eclipse parcial. Beleza? Aqui no caso do eclipse lunar, quem está desse lado aqui da Terra, tá vendo o eclipse na Lua. Quem tá desse lado aqui não tá vendo, né? Tá de dia, não tá vendo a Lua. No caso, se a Lua ela tá completamente coberta pela sombra, ela tá no eclipse total. Se ela estiver aqui, ó, na região de penumbra, ela vai estar num eclipse parcial. Conversando sobre reflexão, pessoal. O que a gente viu sobre reflexão? Reflexão em espelhos planos, para começar, né? Primeiro, aquela velha história, o raio de luz se propaga sempre em linha reta, ele atinge um espelho e reflete para o outro lado. Qual é a principal característica? Se a gente traçar uma reta normal, o que é a reta normal? Possui um ângulo de 90 graus com o espelho, né? Se a gente traça essa reta normal, passando pelo ponto aqui de incidência,
formam-se dois ângulos entre o raio incidente e a reta normal e o raio refletido e a reta normal. No caso, esses dois ângulos são sempre iguais, um é igual ao outro. Estava no exercício de vocês lá do simulado também, caiu isso. Vocês precisavam lembrar que esses ângulos são iguais. Outra coisa interessante que vocês precisam lembrar, como é que é a formação de imagens no espelho. Então vamos supor que tem uma pessoa aqui, um espelho e a bola aqui mais à frente. Ela enxerga o reflexo da bola. Como é que ela enxerga? Como se essa bola estivesse aqui. A imagem dessa bola, como se ela estivesse localizada atrás do espelho. Mas em que local atrás do espelho? É um local simétrico. Então se essa bola estiver aqui, ó, a 40 centímetros da linha do espelho, a imagem dela vai estar 40 centímetros da linha do espelho. Vai estar 40 centímetros aqui atrás. E ela vai estar como? Vai ser uma imagem enantiomórfica, que eu falei para vocês. Ela vai estar invertida, né? Se a parte de baixo aqui, ó, é a que está próxima ao espelho, aqui, essa parte é a que vai estar próxima ao espelho. No caso aqui, ela vai estar ao contrário. Vocês entenderam? Não pode esquecer disso. Como que a gente acha o campo de visão de um objeto? Ou seja, em qual posição uma pessoa olhando para o espelho consegue enxergar determinado objeto? Isso é fácil. Você projeta a imagem desse objeto aqui. Não se esquece de inverter ela e fazer exatamente a mesma distância do espelho. E traça duas linhas retas passando pela extremidade dos espelhos. Tudo que tiver dentro desse campo aqui, qualquer pessoa que estiver dentro desse campo consegue enxergar a imagem refletida. Qualquer pessoa que estiver fora desse campo não enxerga a imagem refletida. Se você quiser saber qual é o campo de visão do observador, você pode fazer o contrário. Você faz a imagem do observador, aqui, a imagem do olho, né? E traça duas linhas retas. Vamos ver aqui, ó. Você desenha o observador aqui. O desenho aqui está aproximado, tá, pessoal? E você desenha duas linhas retas. Não está reto, tá? Mas vocês entenderam. Desenha duas linhas retas aqui, ó. Passando pelas extremidades do espelho. Tudo que tiver aqui dentro está dentro do campo de observação desse observador aqui, que no caso é o número 2. Beleza, pessoal? É que para desenhar aqui no computador é horrível, mas vocês entenderam. É assim que a gente descobre o campo de visão de um observador. Agora, como é que a gente projeta essas imagens, pessoal? Como é que a gente sabe como é que fica a imagem? Eu falei para você que ela é enantiomórfica, mas tem muita gente que se confunde na hora. Todos os pontos têm que estar equidistantes ao espelho. Então, se essa pontinha aqui do F está a 10 centímetros do espelho, na imagem, essa pontinha tem que estar a 10 centímetros do espelho. Essa aqui está a 40, essa aqui vai estar a 40. Então, é assim que fica a projeção do espelho de uma imagem da letra F. O R é a mesma coisa. Tem que ser tudo equidistante, tem que ser tudo medido certinho. Se a imagem tem 5 centímetros, se o objeto tem 5 centímetros de altura, a imagem vai ter 5 centímetros. Ele está a 3 centímetros de distância, a imagem vai estar a 3 centímetros de distância. No caso, ó, se for uma seta objeto, a distância aqui de baixo tem que ser igual à distância aqui de cima. Daqui de baixo da imagem, y é igual a y. Aqui vai ser x igual a x. É assim que a gente tem o reflexo de imagens. Então, pessoal, não esqueçam também das ametropias. Qual lente que usa quando é hipermetropia? Qual lente usa quando é miopia? O que acontece na miopia? O que acontece na hipermetropia? Não se esqueçam da fibra ótica. Por que o raio de luz consegue fazer a curva do cabo da fibra ótica se ele se propaga só em linha reta? Beleza, pessoal? O que é o ângulo limite? Lembra que eu conversei de ângulo limite? Não pode esquecer de nada disso.
tudo isso pode cair na prova de vocês da semana que vem. Beleza? Qualquer dúvida manda pra mim. E é isso. Uma boa semana a todos. Bons estudos. Boa prova semana que vem. E na outra semana a gente se encontra de novo. Beleza?